O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. A convidada de hoje é a catarinense Tânia Pichler, bicampeã brasileira de Marathon e campeã da Brasil Ride em 2019 junto comigo, o que posso dizer que foi um dos eventos mais marcantes das nossas carreiras. Nessa conversa, a gente vai falar sobre a sua carreira como atleta profissional e do seu momento atual, da essência da maratona e do futuro dessa disciplina, que mostra cada vez mais intensa e explosiva para caber no formato mais atraente para cobertura televisiva. Com vocês, Tânia Pichler. Olá, um prazer estar aqui conversando novamente com você, estar compartilhando da minha carreira, que é muito similar à sua. A gente tem muitos pontos em comuns e muitas histórias compartilhadas. E essa entrevista é uma daquelas que são mais desafiadoras para mim, porque é um programa de entrevista, mas é muito difícil entrevistar um amigo, uma pessoa que tem uma relação pessoal. Então, só para começar aqui, eu já embaralhei a abertura umas 3 vezes, a gente caiu na gargalhada, consegui acertar e agora vai. Então, eu espero que você goste disso. Então, para começar a nossa conversa, então, queria te perguntar já uma pergunta dura, difícil de responder, e quero ver você quebrar a cabeça aí para responder ou não, porque às vezes você traz umas pérolas aí da sua cartola. Para você, qual é a essência da maratona? Bom, o que sempre me encantou na maratona é justamente essa coisa da longa distância, do endurance e de ser uma caixinha de surpresas. A prova é de um dia, longa, mas tudo pode acontecer dentro de 4, 5, 6 horas. E o que assim me move na maratona também é essa interação com a prova no formato diferente do cross country, que é muito intenso e que você tem que estar focado o tempo todo, concentrado, e você não consegue interagir muito com os participantes, com os outros atletas, a não ser de uma forma muito competitiva. E na maratona eu consigo sentir isso de uma forma mais leve, essa interação com outros atletas, com o pelotão, com participantes de outras categorias. Eu acho essa dinâmica mais envolvente, assim. E aquela coisa de você fazer a sua prova, você tem que estar concentrado para entrar no flow da estratégia da prova e tudo mais, mas é você que determina o teu ritmo, você que impõe o teu passo na subida, você curte a descida do teu jeito, então você consegue fazer uma prova muito mais consigo mesmo. Uhum. Diferente, você tem menos interferências externas do que numa prova de cross-country, por exemplo. Sim, é até uma dualidade, né? Porque a gente está falando de um formato de corrida que você consegue fazer sua própria prova, e que isso é um ponto positivo, mas que ao mesmo tempo você tem mais interação com outros atletas no percurso e que meio que te tira do seu próprio mundo também, né? Então também. É um contraponto interessante aí que dá um certo equilíbrio, né? Exatamente, acho que é o charme da prova, é o que me traz o brilho de competir na maratona, assim. Sim, e só porque eu gosto de sempre chamar o ouvinte para os episódios anteriores e engajar, né, manter o engajamento ativo, a gente fala de colaboração no episódio recente com a Lia Davidson, americana, e aqui quando você comenta dessa interação com outros atletas de outras categorias ou até da mesma categoria, mas às vezes conseguir trabalhar junto numa prova de maratona, dá mais espaço para essa colaboração com o seu próprio concorrente, né? Sim, a gente vê muito isso nas provas de maratona, né? É muito comum existir essa colaboração entre atletas da mesma categoria e de outras categorias, né? Isso é muito mais comum e mais gostoso. Isso me faz lembrar do dia que eu te conheci no Campeonato Brasileiro de 2015, lá em Picos, no Piauí. Uhum. A gente abriu uma distância das concorrentes, das adversárias, e eu tava tentando me distanciar de você, só que eu não conseguia. E você também, né? A gente tava naquela disputa entre nós duas, e em determinado momento a gente começou a andar juntas no pelotão, colaborar, né? Então vamos andar junto, revezando na frente. E eu lembro que você brincou e falou assim, vamos fazer em dupla? Falei, eu não lembrava. Falou, legal. E a gente revezou um tempo e depois você sumiu na trilha, né?
Então, o que aconteceu foi que a gente chegou no ponto de apoio e foi uma decisão muito rápida, porque eu vi que você precisou pegar o apoio e eu não tinha apoio, eu tava de camelback e era uma curva para a esquerda que entrava num trecho de areião muito mais técnico. Eu nem sabia que a gente já tava entrando naquele trecho de areião técnico, mas quando eu vi que você parou para ir no apoio, eu virei embalada na esquerda para ir para esse areião e fui com muita velocidade, consegui zerar um trecho que até tinha outras pessoas empurrando. E eu acho que ali eu fiz uma diferença bem importante para eu conseguir manter a distância de você. E aí eu lembro que quando eu saí desse trecho de trilha, eu não conseguia ficar olhando só para frente. Eu ficava, a cada 30 segundos eu olhava para trás para ver se você já tinha chegado. Então, muito legal. E a gente vivenciou isso tudo na maratona, não no XCO, exatamente. que é o que tá mais na mídia. Eu lembro, por exemplo, nessa prova, eu fiz uma boa prova e eu sabia que tinha dado melhor de mim ali, mas naquele dia você foi melhor. Então, realmente, eu fiquei curiosa para saber quais foram os pontos em que você fez a diferença. Justamente por isso, é um olhar diferente sobre a prova, que às vezes não reflete exatamente na sua preparação, mas foi como você lidou com as situações daquele momento, né? Total. Porque às vezes a gente não consegue ter esse olhar no dia, em frente a alguma situação. Então, isso é repertório que essa troca só agrega, né? E aí, falando nisso, como que você conseguiu ao longo da sua carreira, quando vieram mais patrocinadores, quando vinha mais reconhecimento do público, logo mais cobrança, como que você conseguiu manter sempre um olhar positivo para as corridas que você tinha como objetivo? Bom, na maratona sempre foi um pouco mais fácil, isso para mim, um pouco mais leve, porque eu me sentia mais à vontade, sabendo que meu endurance é bom, que meu repertório era bom, então isso me trazia mais confiança para competir. E assim, o fato de ter construído isso aos poucos, né? A primeira participação que eu tive no Campeonato Brasileiro de Maratona, eu consegui uma medalha de bronze. Isso já me deu uma certa confiança de que eu estava no caminho certo. Dali em diante, foi uma construção ano após ano, né? Aprimorando pontos que eu tinha dificuldade e interagindo com outros atletas, acompanhando a modalidade crescer. Então, isso foi me fortalecendo e foi me mantendo na direção para conseguir bons resultados, assim, e ter bons resultados foi um fator importante para me manter motivada também e continuar na busca de resultados. E você competiu no Brasil inteiro, né? Isso que é legal de ver, que Santa Catarina produz atletas muito fortes, tem uma cultura aí muito legal do mountain bike e que você é reconhecida no Brasil todo. Foi por 9 anos consecutivos participando de Campeonato Brasileiro de Maratona, sempre conquistando medalha. E uma coisa muito legal que eu gosto de trazer dessa questão de Santa Catarina foi na época em que eu comecei a competir, alguns anos após, a Ana Luísa Panini também, que era da minha cidade de Indaial, também começou a competir, e a Tamires Haddad também. Então, assim, naqueles anos seguintes, isso foi muito bom para o nosso crescimento como atleta. Nós três, participando das provas regionais ali dentro do estado, fizemos o esporte crescer, trouxemos mais atletas femininos, né, para participar das competições, e nós elevamos essa disputa saudável que existia entre a gente, fez com que nós levássemos o nosso nível de performance. Então foi muito legal. A Ana também foi vice-campeã brasileira, a Tamires foi campeã brasileira de contrarrelógio algumas vezes, então isso foi super importante e construtivo para as três, assim. Sim, e você vai para um cenário nacional já com repertório de competição local, né? Porque às vezes acontece tem alguns atletas isolados em regiões do Brasil, porque é um país gigantesco, não são todas as regiões que têm condições de fomentar o esporte como BH, São Paulo, Santa Catarina, falando BH, mas é Minas Gerais, né? Bahia hoje em dia também tá muito forte, mas então tem algumas pessoas que vão para um cenário nacional de competição sem a experiência de ter competido em casa, em campeonatos regionais, em alta performance. E aí vão para um campeonato nacional sem esse repertório que vocês puderam desenvolver aí. Tem muito valor isso. Se não houver essa disputa, não existe o crescimento. E você realmente chega despreparado a nível nacional. Precisa haver essa disputa, esse crescimento regional, estadual, para você chegar com um repertório, com aporte para uma competição
competição de nível maior, né? E você acha que isso foi por quê? Por que Santa Catarina tem essa condição? São os Jogos Abertos de Santa Catarina que é algo mais levado a sério aí? O que você acha que eleva o nível da competição no estado? Acredito que sim, que os Jogos Abertos é uma prova muito importante, reúne muitos atletas e é muito tradicional há muitos anos. E o próprio ciclismo catarinense com a sua história, né? Já tivemos voltas de Santa Catarina que foram muito relevantes, Tour de Santa Catarina, assim, é coisa de muito tempo já, trazendo grandes atletas, trazendo grandes competições. Eu considero que Santa Catarina são dos berços nacionais do ciclismo aqui, né? Então, assim, sempre mostrou grandes atletas e sempre houve muita adesão ao esporte. Isso fortalece de uma forma geral, né? Acho que a gente não pode deixar de mencionar o Márcio Mai, que comemorou recentemente seus 50 anos fazendo uma réplica, entre aspas, do Tour de Santa Catarina. Eu falo entre aspas porque ele aumentou, ele deixou mais difícil, ele incrementou, deu mais de 2.000 quilômetros. E também o Ricardo Pichait, outra figura importantíssima que já passou aqui pelo MTV PES, e um cara fantástico que agrega muito ao esporte e que fez história no mountain bike. E no feminino, Tânia Pickler, que fala com vocês aqui agora. E a gente não pode esquecer também do downhill, né? Com o Markov, com o Luquinhas Borba, tem muitos nomes aqui, muita gente que já passou pelo DH, que ainda está na ativa também. O BMX também tem bastante gente, bastante atletas. Bastante relevância, né? Sim, obrigada por lembrar do Markov, porque ele é uma lenda viva, é um cara que eu ainda preciso trazer aqui para conversar, pra gente conhecer melhor essa pessoa que já ganhou Copa do Mundo. É surreal, assim, a gente precisa falar com o Markov urgente. E trazendo também para a atualidade, assim, eu acho que vale a gente lembrar do projeto do Valmor Hausmann. Boa. Com a garotada de base, que claro. Tá sendo incrível, tá acontecendo agora, nesse momento, joguinhos, que foi inclusive na pista dele, e a gurizada tá dando um show de pilotagem, de performance, que tá lindo de ver, assim. Realmente Santa Catarina é um lugar especial para o ciclismo. Agora, falando um pouco de história, Tê, eu queria que você contasse como que foi ganhar o Campeonato Brasileiro e o que isso significou para você. Então, talvez você pode contar primeiro 2014, depois 2018, como que foi. Bom, foi especial, ambos os títulos, né? E em 2014 eu vinha naquela de bater na trave, já tinha conquistado medalha de bronze, já tinha conquistado medalha de prata, e a prova de 2014 me trouxe essa medalha de ouro e muito reconhecimento. A partir dali o cenário mudou, a questão de patrocínios, nos próximos anos eu consegui patrocínios com marcas de bike que eu não tinha, então foi muito importante esse título, assim. E foi uma prova muito difícil, né? Foi em Domingos Martins, então teve o pessoal que estava de moto puxando a prova, errou o caminho, então eu e mais um grupo de atletas seguimos as motos, fomos pelo caminho errado, tivemos que voltar, foi uma prova de recuperação, então além disso foi uma prova especial por esse gostinho de conquista, que apesar dos imprevistos eu ainda consegui me superar e conseguir esse resultado. E aí em 2018 foi um ano especial novamente, porque foi novamente Domingos Martins que eu conquistei a medalha de ouro, então foi bem memorável, assim, especial por isso, e eu vim, assim, de uma fase de que eu estava um pouco desanimada nos treinos, já pensando em parar de competir profissionalmente, né, e aí aconteceu uma reviravolta na vida pessoal e eu acabei focando 3 meses para o Campeonato Brasileiro. Eu falei, não, eu vou esse ano, eu já era uma prova que estava no calendário, como todos os anos, mas eu vou dar uma focada muito forte, assim, vou me dedicar os próximos meses intensamente aos treinos para o brasileiro, e aí foi uma prova, assim, bastante dura, de percurso, com muita subida, eu lembro que tinha 9 trilhas nesse percurso de Domingos Martins, e eu consegui aprimorar muito a parte técnica nesses meses que eu fiquei me preparando para a prova, né, treinei com o Valmor lá, e isso me deu bastante ferramentas para conseguir desempenhar na prova, então foi assim, aquela prova que eu fiquei com a sensação de que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer da melhor forma possível, assim. Então, eu lembro bem desse dia, porque em 2017 eu conquistei o meu segundo título nacional, então em 2018 eu fui lá para Domingos Martins com a placa de número 1 para defender o título, indo atrás do terceiro título da minha carreira. E no final eu não tive um dia bom, eu estava num momento complicado ali da minha vida pessoal e culminou aquele dia, eu não passei bem, tive que abandonar. A única corrida que eu me lembro de ter abandonado da minha vida foi essa.
Foi muito difícil, mas eu precisei cuidar de mim. E eu lembro de você estar super focada, você tá super, assim, não é nem focada, você estava confiante no seu trabalho, você estava concentrada em você mesmo. E isso foi o que mais me marcou naquele dia. Eu lembro da gente fazer a largada da prova e talvez de eu ter uma forma física boa o suficiente para te acompanhar, mas a sua energia vital, a sua energia mental, ela estava num nível muito elevado. E você mereceu muito aquele dia, foi super disputado, tinham outras grandes atletas na elite, e eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você que tinha ganhado e levado seu segundo título. Ah, obrigada, foi bem especial mesmo, e foi como você disse, assim, eu me preparei muito bem para a prova, tudo deu certo naquele dia, eu apostei em coisas também que eu acredito que fizeram diferença, como ter feito o reconhecimento do percurso antes, mesmo tendo sido um percurso muito longo e duro, eu assumi o risco de fazer o reconhecimento uns dias antes da prova, porque isso me deu mais tranquilidade e confiança de fazer, como tinha muita trilha, né? Uhum. E também a escolha da coroa 30, que foi contra o fluxo de todo mundo, né? Ninguém usava a coroa 30. Eu falei, não, eu vou colocar a coroa 30 porque tem muita subida, eu acho que vai fazer a diferença, e realmente fez toda a diferença para mim na prova. Porque era um tipo de percurso que o plano não desenrolava. Você não tinha trecho plano para precisar de uma coroa maior. Então, você mandou muito bem. Exatamente. A prova consistia praticamente em subidas e descidas por trilhas, né? Sim. Só o final, talvez, que tinha um estradão, mas ali a prova já estava praticamente decidida, porque era um percurso muito duro mesmo. E aí, uma curiosidade da Tânia, querido ouvinte, ela não usa potenciômetro. Não, nunca usei. E você nunca sentiu falta de ter ou curiosidade de falar quanto que é o meu FTP, por exemplo? Ah, curiosidade sim. Eu até cheguei a fazer um teste no último ano, 2019, não tinha um ano profissional, eu até fiz o teste do FTP lá dos 20 minutos com o potenciômetro, mas para base de cálculo, assim, para ter uma ideia só, mas depois nos treinos eu nem usava, não. E eu Mas acho... se você não tem, não sente falta, não é? Sim, e aí o que é legal disso tudo é que você tem uma noção de percepção de esforço muito aprimorada e que eu, por exemplo, precisei parar de usar potenciômetro, demorei 2 anos agora para me reconectar com a minha percepção de esforço e tô feliz com isso. Então assim, hoje eu posso dizer, às vezes eu tenho curiosidade de saber qual que é a minha potência, mas eu não preciso dela, ela não é relevante, pro meu treino, pra me sentir bem na bike. E eu lembro de você, quando eu percebo que eu tô livre da potência. Você é uma das únicas atletas profissionais que eu conheço que não usou potência. Isso é uma coisa que a Rafaela, minha treinadora, trabalhava muito comigo, essa questão da percepção do esforço. Como eu não tinha potenciômetro, era baseado no ritmo cardíaco e na frequência cardíaca e na percepção do esforço. Então, eu tinha que dar muito esse feedback para ela e trabalhar muito isso em mim também, porque é aquela coisa de você tem que também estar muito concentrado e alinhado consigo mesmo para perceber as nuances do teu dia, né? Por mais que você saiba até onde você pode ir ou não, tem dias em que você consegue fazer essa leitura melhor e tem dias que não. Mas eu sinto que os dias difíceis, aquele dia que a gente não consegue botar potência no pedal, que pelo menos toda mulher tem uma vez por mês, né? Por causa do ciclo menstrual, eles são menos dolorosos sem o potenciômetro, porque você não tá ali vendo o número, você fica livre dessa cobrança. Eu tenho essa sensação. Faz sentido? Um fator a menos de cobrança, né? Pra ficar te lembrando daquilo. Eu acho. Quando é que você decidiu parar de competir? Teve um momento que você falou, agora chega, ou foi um processo e você ainda tá entendendo isso? Bom, em 2018 eu já comecei com essa ideia de querer parar de competir profissionalmente, depois de 10 anos nesse ritmo, assim, né? Por mais que não tenha sido profissional nesse tempo todo, sempre conciliei com o trabalho, mas a questão de treinar 6 vezes por semana, de fazer musculação, fazer pilates, fazer outras coisas todas, né? Então, em 2018 eu cogitei isso, aí veio o título de campeã brasileira, em 2019 a Soul montou o time de fábrica, me chamou para participar também, e aí eu falei, agora eu estou onde eu sempre quis estar, com o título de campeã brasileira, participando de um time de fábrica, então agora é aqui que eu vou ficar por mais um tempo. E aí 2019 foi um ano muito focado nas provas de cross country, que era o calendário da equipe, e eu não fiquei muito à vontade com isso, eu estava um pouco fora
do meu ambiente, né? Foi muito legal viajar o Brasil todo, encontrar com os atletas, foi um ano de muito crescimento, mas, em paralelo a isso, foi um ano de poucos resultados, pouco expressivos, assim, porque eu não estava realmente à vontade, não estava fazendo as maratonas que é onde eu desempenhava. Então, eu lembro que esse ano no Brasileiro foi o primeiro ano que eu fiquei fora de medalha, até subir no pódio, fiz 4 lugares esse ano no Brasileiro, mas foi meu primeiro ano sem medalha no Campeonato Brasileiro. Isso foi bem impactante, assim, para mim. E aí, eu lembro que eu estava planejando depois do Brasileiro participar do Pan-Americano de mountain bike, e aí você chegou no Brasileiro com a proposta de fazer a Brasil Ride, que não estava nos meus planos. Uhum. E aí eu mudei totalmente o foco, totalmente o rumo, e falei, não, vamos fazer essa Brasil Ride. Eu sempre quis fazer uma prova em dupla com você, e eu acho que agora é a nossa hora. Uhum. E aí foi meio que assim, essa vai ser a prova para finalizar minha carreira profissional. Foi, inclusive, a última planilha da vida até o momento, foi para Brasil Ride. Depois disso, eu não voltei mais a treinar com planilha, assim. E eu acho que foi um fechamento muito especial com a nossa vitória e uma parceria linda, assim. Então, eu fico feliz de ter escolhido esse momento para fechar um ciclo, assim. E aí, eu me preparei para isso, assim, né? Eu estava fazendo um trabalho de psicologia do esporte com o Del Bonetti para essa competição, para o Brasil Ride. Depois, eu emendei com ele, focando nessa transição de carreira, de parar de competir profissionalmente, tentar levar a bike de uma forma mais leve. Para mim, eu digo assim, logo depois disso, em março, veio a pandemia, foi horrível em vários quesitos, mas acabou que culminou no cancelamento das competições por muito tempo, então acabou que no ano seguinte eu acabei não sentindo isso de forma tão brusca, porque acabou que não teve competições e eu não sentia aquela falta de competir, porque não estava acontecendo. Então eu pude, durante o ano seguinte, ir trabalhando isso, digerindo isso de forma mais gradual, digamos assim. E agora, 3 anos depois disso, eu já estou com aquela vontade de voltar a competir, assim, de forma mais esporádica, de forma mais leve, para curtir, para ter um objetivo para treinar, para me manter ativa, assim. Quando a gente fez a dupla para Brasil Ride, a gente tinha que escolher um uniforme, um título, um tema para nossa participação. E você propôs algo relacionado com o universo, porque é um assunto que a gente gosta, né? E a gente fez aquele uniforme Vivi e Tânia no universo, super legal, com o nosso signo estampado no uniforme preto com as estrelas, tal, a galáxia, com um pouco do mote o infinito e além. Ficou lindo, né? Foi muito legal. Tinha até um ETzinho lá, um astronautinha desenhado no uniforme. E eu acho que isso fala muito da gente, porque tem uma sincronia forte entre nós duas, da gente estar nos mesmos lugares, nas mesmas fases de vida, e por tantos anos seguidos. O que eu não sabia é que a Brasil Ride com você também seria o meu grande fim e um começo de uma nova fase. Eu achava que eu ainda ia continuar mais um pouco na alta performance, mas a pandemia trouxe uma necessidade para mim de desacelerar também. E hoje a gente está numa fase muito parecida, em que a gente se sente saudável, a gente tem um trabalho que a gente gosta, e a bike, ela traz alegria no nosso dia a dia. Tudo isso ainda, né? Sim, ela participa ativamente das nossas rotinas e a gente ainda gosta de competir e de competir contra a própria sombra. Foi, eu até participei agora há pouco tempo de uma competição regional aqui. E assim, larguei sem pretensão nenhuma, vamos ver no que vai dar, mas é muito engraçado, porque a partir do momento que dá a bandeirada, a gente incorpora de um jeito que é como se estivesse competindo em alto nível, assim, a cabeça, as pernas não acompanham mais a cabeça, mas a gente está lá super concentrado e querendo dar o melhor. E a vitória deixa de ser o primeiro lugar e passa a ser aquela busca, o encontro com as boas sensações em cima da bike. Você fica buscando repertório que você já usou em outras competições para botar em ação, é muito legal isso. E assim, a maturidade, a experiência de tantos anos competindo trazem uma tranquilidade que, aliado à falta de pressão e de cobrança por resultados, fazem a prova ser muito gostosa, assim, essa última prova que eu participei, eu não me diverti, não curtia como há muito tempo, assim. Idem, me lembrou, assim, porque eu sempre gostei de competir, por conta disso tudo, desse pacote completo.
Eu tô na mesma fase e fazendo uma provinha aqui, outra ali. No meu caso, eu tô tomando na cabeça de meninas de 15, 16 anos e que eu, ao mesmo tempo que eu tento não perder tão fortemente, eu tenho orgulho delas ganharem dica e falo, olha essas meninas super novinhas, andando super bem. É engraçado demais. Bom, você continua fazendo uma colaboração super importante para o mercado da bike. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho hoje fora das pistas. Bom, a bike faz parte da minha vida de uma forma que eu não consigo mais imaginar sem. Então, assim, nos últimos dois anos, eu estive ativamente, ela ativamente esteve presente na minha vida como profissão, também por trás, nos bastidores, com a Soul, por 6 anos consecutivos aí eu participei da equipe, tive o apoio deles e visto a camisa com muito orgulho. E aí eu, em paralelo a isso, eu também desempenhei um papel de designer, que é a minha formação, então eu fiz uma coleção de vestuário, né, toda pensada, toda criada, e também na parte de escolha de produtos para e-commerce, várias coisas relacionadas ao mundo da bike nos bastidores, desde fazer a campanha da coleção também, então trazer esse olhar também como desenvolvedora de produto, mas como usuária, foi muito legal e acho que importante, assim, foi fundamental. Então, falando um pouco do futuro da maratona, das mudanças que estão acontecendo, né? Queria que você comentasse seu ponto de vista, porque a gente vê corridas um pouco mais curtas e em formato de circuito, com um perfil um pouco mais de alta intensidade, lembrando um pouco uma prova de XCO estendida, que tem a ver, que é causado pela necessidade de cobertura da mídia, né? De botar câmeras no circuito, de conseguir entregar um produto que possa ser televisionado. Queria que você comentasse um pouco isso. Isso acaba trazendo mais dinâmica para espectador também, né? Sim. Eu acho que é um formato que veio para ficar. Ele também, assim, ao mesmo tempo em que essa característica pode ser importante para a questão televisiva, mas eu acho que depende muito também das cidades bases aonde acontece. Por exemplo, esse ano a gente teve o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Pan-Americano aqui no Brasil, que as provas tiveram essas características. Mas antes eu estava relembrando e pensando nesse assunto, e nos campeonatos mundiais que eu participei, por exemplo, em 2015, que foi na Itália, foi uma prova super longa, super difícil, com subidas duras, que foi onde o Avancini, alguns anos depois, também conquistou o título mundial, né? Era uma característica do local. Já em 2017, na Alemanha, foi uma prova que você participou também, foi uma prova muito rápida, com poucas características técnicas, foi uma prova muito rolada, com subidas curtas e na potência. Então, eu acho que isso também é muito do lugar onde está acontecendo e da comodidade da prova. Então, eu acredito que a prova realmente vai mudar um pouquinho o formato por essas questões televisivas, de transmissão, mas eu não acredito que a maratona vai perder, assim, por completo essa característica do endurance e ficar muito próximo ao cross-country. Tem que haver essa diferença. Onde você acha que um maratonista consegue fazer a diferença para um atleta de XCO numa prova de maratona? Eu acho que é no tempo de prova, nas horas de prova e realmente nas subidas longas que fazem a diferença. Porque nas subidas curtas e de explosão, os atletas de cross-country acabam estando mais preparados para esse tipo. São características também musculares, de diversas outras características que influenciam, né? Você acha que ainda tem espaço para um atleta que é só de maratona, então? Eu acredito que sim, mas que também talvez seja um caminho as ultramaratonas também, mas esse formato de mais dias de prova. Sim. Para atender essa demanda e essa preparação de maratonista. Porque no Campeonato Mundial desse ano, a gente viu no top 10 do feminino, só uma atleta que chegou em nono que não é do XCO. No masculino tinham mais da maratona ali no top 10, já estava um pouco mais misturado. Mas no feminino você vê ali o top 15 até, são as meninas que são focadas no XCO. Atletas muito novas, o que chama atenção, também, né? A que ficou em quarto lugar, uma dinamarquesa sub-23, que a gente não via antes isso. Exatamente. Meninas
novas. Antes tinha essa ideia de que as meninas mais novas não conseguem fazer boas provas de maratona. Isso tudo tá mudando, então realmente tá dando uma mexida interessante nos conceitos antigos que a gente tinha, né? Sim, mas acho que isso está muito ainda se desenvolvendo e construindo. A gente está percebendo essas diferenças, mas a gente ainda não consegue visualizar o caminho final disso. E também não acredito que tenha. Eu acho que seja uma coisa dinâmica que vai mudando com o tempo também. Uhum. Mas quando você focou no XCO em 2019, você sentiu que isso teve algum impacto positivo na sua performance em maratona? Na questão de aprimoramento de técnica, que é onde eu me esforcei mais. Mas na questão de provas curtas, de explosão, eu acho que não refletiu tanto na maratona, porque eu acabava treinando menos horas, menos volume e mais intensidade. Então, isso me deu um pouco mais de gás de começo de prova, mas eu tive que buscar muito a minha característica de endurance para fazer as provas longas, né? De final de prova. Para mim, eu precisei fazer isso também, me adaptar para o XCO, e não é a minha força natural de explosão, mas eu consegui melhorar muito minha largada, meu começo de prova e colocar um ritmo bem melhor. Então, considero que eu me transformei em uma atleta mais completa quando eu incorporei o XCO nos meus treinos, mas isso não significa que eu me tornei uma boa atleta de XCO. Acho que eu precisava de mais anos, vários anos ali, para realmente dar o tempo ao meu corpo de se adaptar a esse tipo de intensidade, porque é muito diferente. Quanto na e não só físico, né? A parte mental, igual a gente falou no começo da conversa, são duas corridas, dois ambientes de competição completamente diferentes para a forma como você encara o combate. Sim, eu considero que sim, no cross-country você precisa ter muito mais, você tem que incorporar muito mais agressividade dentro da prova, uma agressividade saudável, mas você tem que determinar o seu espaço, você tem que buscar o seu espaço, em que na maratona você não precisa disso. O espaço está ali para todo mundo, é diferente. E no cross-country você tem que buscar o seu espaço, você tem que brigar por ele durante a prova, enquanto você está ali transpondo obstáculos, ultrapassando adversárias e sendo ultrapassada, você tem que estar o tempo todo nessa busca. Total. Fiquei com vontade agora de entrevistar alguma das meninas do pódio desse Mundial, Yolanda Neff ou Pauline Ferrand-Prévot. Se vocês estiverem ouvindo a gente, por favor, dá um toque. Gostaria de perguntar para vocês como que foi o clima da prova. Mas falando em episódio, quero falar pro ouvinte que você já passou 2 vezes por aqui. Uma, ano passado, a gente fez uma live falando das Dolomitas, que você tem uma experiência riquíssima lá, do Mundial em 2016? 15. E também tem um programa sobre subidas na Gregário Cycling, porque quem não sabe, a Tânia Pichler é uma das melhores, maiores escaladoras do Brasil, sobe muito, dificílimo de acompanhar o ritmo da Tânia em uma dessas subidas clássicas, longas. Quanto mais duro, melhor, é o tipo de coisa que a Tânia ama. Então tem esse programa também na Gregário Cycling para você ouvir. Bom, eu só queria deixar claro que nem eu nem a Tânia estamos aposentadas da alta performance, das competições do mountain bike. Talvez a gente esteja mais ativa do que nunca, mas de uma forma diferente, dando continuidade a uma carreira que a gente tem orgulho e também as relações que a gente construiu, né, Tã? Super, eu acho que títulos a gente ganha, a gente lembra e são para sempre, as listrinhas de campeã brasileira a gente vai carregar para sempre no uniforme, mas essas interações, essas construções que a gente teve ao longo dos anos, essa troca, é isso que conta, é isso que vale e é isso que a gente carrega para a vida como experiência, como aprendizado. E no final a gente manja muito de bicicleta, né? Não tem como a gente deixar isso de lado. E assim, a gente chega num ponto que a gente curte tanto a bike, a gente já treinou tanto que a gente pode ficar 6 meses sem pegar uma trilha, mas quando a gente senta na bike, começa a pilotar, a gente se diverte muito e aquilo não sai mais da gente. A gente curte aquilo com leveza e aquilo está incorporado e é muito gostoso, né? É isso aí, concordo, assino embaixo e acho que a gente fica por aqui então, porque eu quero continuar esse papo com você nos bastidores. Obrigada pelo convite, muito gostoso estar aqui conversando contigo e com os ouvintes aí.